Boa tarde a todos. Dando prosseguimento ao módulo de currículo do Direito Previdenciário, gostaria de passar a palavra, já anunciando a próxima conferência do professor Marcos Orione Gonçalves Correia, a respeito das inconstitucionalidades das alterações nas pensões por morte. E, embora todos sejamos orientados pelo princípio da informalidade, da celeridade dos juizados, já conheçamos as obras do professor Marcos Orione, vou cumprir o protocolo e ler aqui o breve currículo do professor. Livre docente pela Universidade de São Paulo, doutor e mestre em Direito pela Universidade de São Paulo, professor associado 3 da Universidade de São Paulo e juiz federal da Primeira Vara Federal Previdenciária de São Paulo. Passo a palavra ao palestrante, sem mais delongas. Obrigado. Vou para ali. Gente, primeiro eu gostaria de... Será que está falando? Está dando? Queria agradecer o convite feito pelo tribunal, né, nesse instante de união e de partilhamento de algumas experiências com os senhores. E vou agradecer na figura da Isabel Cristina. Eu vou fazer isso porque, embora eu saiba do esforço dos desembargadores em realizar a atividade, dos juízes que aqui coordenam, essa semana os funcionários tiveram uma derrota no Legislativo, uma derrota injusta, que foi o não acolhimento da modificação dos seus vencimentos. E isso é muito triste para o país, porque eu vim aqui e Isabel e toda a sua equipe foi muito, muito gentil e muito delicada comigo durante todo esse percurso. Então, assim, eu tenho percebido que os servidores, a despeito de 9 anos sem receber qualquer reajuste, né, e por isso eu acho que os juízes deveriam partilhar muito efetivamente da luta dos servidores, eles nunca nos abandonam. Então, eu agradeço a todos, mas eu faço isso na pessoa da Isabel, dizendo exatamente isso, que você é muito valorosa para a gente, tá? Vocês são muito valorosos para a gente. E hoje, especificamente, eu escolhi falar, me perguntaram sobre o que eu iria falar, e eu escolhi falar sobre um tema que está em voga aqui, vocês já trabalharam com ele nas questões anteriores, que é a lei que modifica as pensões por morte no nosso país. E vocês também já ouviram falar que há cerca de 2 semanas essa lei que acabou de sair já foi modificada, não é? Porque nós tivemos a lei 13.183, de 4 de novembro, que altera a questão do fator previdenciário e que em 2 dos seus dispositivos, mas aqui eu acredito que eu esteja sendo redundante, em 2 dos seus dispositivos também toca sobre o tema em relação ao qual nós estamos conversando, porque houve 2 alterações ali, uma delas inclusive muito sensível e muito importante. A minha ideia com vocês é a seguinte, eu trabalho com esse tema há cerca de 20 anos, e assim, não é 20 anos como juiz que eu trabalho com esse tema, é 20 anos como professor. E eu estava falando para Isabel a importância da gente saber que uma coisa é a gente conhecer como juiz, e outra coisa é a gente conhecer como uma pessoa ou um grupo de pessoas que vêm, se colocam à disposição de vocês, para entender academicamente o tema que está sendo debatido no dia a dia de vocês. Parece uma coisa assim, até pouco delicada, mas ela não é. Porque, na verdade, no dia a dia, a gente resolve o nosso problema imediatamente, a gente acerta o nosso problema prático e a gente acha que deu conta do problema previdenciário. E estudando isso há 20 anos, né, minha vara fez 16 anos, mas eu sou professor da USP e trabalho na USP com mestrandos e doutorandos, inclusive o Savares foi me orientando na USP, há 20 anos sobre isso, eu tenho uma sensação muito inequívoca de que, às vezes, a gente como juiz, a gente
não percebe a necessidade de compreender o sistema como um todo. E a minha preocupação com vocês vai ser a seguinte: antes de estabelecer qualquer parâmetro para discutir a inconstitucionalidade dessa lei, eu tenho que entender esse sistema e colocar essa lei dentro desse sistema, compreender a lei dentro do sistema. E aí eu tenho um quadro comparativo que foi feito entre as duas leis, com as suas modificações, e algumas delas já, inclusive, incorporando, deixa eu descer aqui, incorporando a lei nova, né? Aqui embaixo tem alguma incorporação da lei nova e assim por diante, mas para vocês terem uma leitura comparativa dos dois momentos legislativos. Mas antes disso eu gostaria de dizer o seguinte: eu não sei se vocês perceberam que essa lei, na verdade, ela decorre de uma medida provisória que é o primeiro ato do atual governo federal. Sim. O governo federal fechou, encerrou o seu governo anterior e, dia subsequente, ele realizou esse ato. Um governo federal que tinha dito o seguinte: que nem que a vaca tussa eu vou alterar os direitos dos trabalhadores, eu vou diminuir os direitos dos trabalhadores. E no dia seguinte, houve uma alteração por uma medida provisória que foi extremamente debatida e ela só não não virou uma lei tão perniciosa, tão prejudicial ao trabalhador, porque houve, vocês aqui talvez, nós, juízes, não reparemos nisso, porque nós nos abrigamos no conforto das nossas salas, mas houve uma luta profunda para que essa lei fosse só isto. E só isto, que vocês já leram nas aulas anteriores, é muita coisa já para trazer ao trabalhador vários problemas. Então, assim, o que eu estou dizendo para vocês é o seguinte: é que nós aqui decidimos as coisas sem perceber que as ruas já estão há muito tempo brigando contra as coisas com as quais nós lidamos. E, às vezes, é necessário, é importante que nós tenhamos a sensibilidade de ir e ouvir as pessoas que estão lutando pelos seus direitos. E as pessoas lutaram pelos seus direitos. E hoje vocês receberam uma lei que ela é muito prejudicial ao trabalhador. Mas no início do ano ela era 4, 5 vezes mais prejudicial ao trabalhador. Eu fiz algumas exposições a respeito disso e a felicidade que eu vi da diminuição de algumas questões. Mas sobrou isto. E esse pouco que sobrou, que vocês estudaram, ele vem desses 20 anos estudando o sistema de seguridade social, eu tenho a certeza que os 3 governos que se sucederam, os 3 governos, falando politicamente mesmo, governo Fernando Henrique, governo Lula, 2 edições, e governo Dilma, eles modificaram completamente aquilo que seria destinado à Seguridade Social. A Seguridade Social, no Brasil, não tem mais a conformação que ela tinha em 1988, quando, numa luta ferrenha dos movimentos sociais, se alcançou, nos artigos 190 e pouco a 200 e pouco, uma Seguridade que não existe, no papel, pelo menos, em nenhum lugar do mundo. Em nenhum lugar do mundo. Houve uma sucessão de normas de 95 para cá, ou, portanto, 20 anos, que simplesmente acabaram com o sistema de proteção social brasileiro, que minimamente vinha configurado constitucionalmente. Esse sistema mínimo de proteção, e isso é acompanhado de um discurso que, em geral, os juízes absorvem, realizam no seu dia a dia, que é um discurso de insuficiência de recursos, de escassez de recursos, de falência do sistema previdenciário. E depois eles fazem jurisprudências sobre direito adquirido, sobre momentos de aquisição de direitos e deveres, que são prejudiciais ao povo em geral e acabam se voltando contra a própria magistratura e não contra os senhores como juízes individualmente, eu, Marcos Orione, Savares, não, contra a magistratura como, no sistema democrático, aquilo que é a salvaguarda da proteção do Estado democrático de direito. Então, nós começamos primeiro construindo uma jurisprudência que acaba com o direito adquirido, com as inconstitucionalidades e assim por diante, do regime geral da Previdência Social, e depois ela se volta contra a gente, mas não contra a gente individualmente, mas como instituição. Isso, para mim, está muito claro. Então, uma Previdência que, por exemplo, nesses 20 anos, disse que havia um déficit, há 20 anos atrás, de mais de não sei quantos bilhões de reais, nos devolve hoje, 20 anos depois, a interlocução de que o déficit já passou de 20 bilhões de reais. Quando, na verdade, em 20 anos foram
desmanchados os direitos, como aposentadoria especial. Então, tem legislações específicas desses 20 anos. Olha, por exemplo, a legislação aposentadoria especial e acesso, artigo 58 e 57, modificação da 9.032, início das pensões, modificação pela lei 95.528, o fator previdenciário, o judiciário com as suas interpretações relacionadas ao coeficiente da pensão, o executivo com alta programada. Vocês já imaginaram que em 20 anos, por conta da diminuição desses direitos, quanto de dinheiro não foi economizado? Então você vem me falar num déficit com um período de 20 anos de diminuição de direitos. Se você me fala que em 20 anos você diminui direitos e com isso você economiza alguma coisa, em 20 anos não era para eu dizer, estar aqui discutindo com vocês, juízes, que vocês não devem mais decidir as suas coisas com base num elemento externo ao direito, que é a economia e as suas contingências. Mas 20 anos depois eu estou dizendo a mesma coisa que eu dizia há 20 anos quando eu entrei na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Elenco todas as leis, as emendas constitucionais, a emenda 20, emenda 41, que foram redutoras de direitos. Nenhuma delas, se o sistema se organizasse em 20 anos com redução de direitos, em 20 anos alguma coisa nós teríamos de diferente. Olha, num lugar em que nós aprimoramos enormemente o sistema de ingresso. Então, se você dizer, hoje não há ingresso na Previdência Social, existe uma sofisticação no sistema de ingresso que jamais houve. As execuções fiscais, as execuções dos débitos previdenciários na Justiça do Trabalho fizeram ser vertidos milhões e milhões de dinheiro para esse sistema. Hoje em dia, sabe qual é o valor médio de um benefício previdenciário? Vocês que lidam com matéria previdenciária todo dia, alguém aqui pode me dizer qual é o valor médio de benefício previdenciário nesse país? 1,5 salário mínimo. Valor de benefício assistencial. É previdência no recolhimento e assistência no benefício. Agora, 20 anos dizendo isso. 20 anos dizendo isso. E aí a gente ainda tem que voltar aqui, 20 anos depois, com o Dru quase sendo, e dizer assim, esse tribunal, que era o tribunal onde a gente depositava alguma esperança, que era o tribunal que defendia os direitos fundamentais sociais, este tribunal tem que resgatar o seu papel histórico no país. Eu conclamo o tribunal de vocês a resgatarem o papel histórico de proteção social. É isso que eu faço. Venho aqui, estou conclamando vocês a fazerem isso novamente. Dito isso, uma previdência que era uma previdência de proteção social virou uma previdência do quê? Vocês se lembram quando começou esse negócio da modificação da lei de pensões? Eles elegeram mais, quando eles não elegem o funcionário público, o servidor público, quando não elegem o pobre do rural, agora elegeram as viúvas. As viúvas, porque as pessoas não podem casar, as pessoas não podem mais nada. O Estado escolhe com quem a gente casa, escolhe com quem não sei o que lá. E olha que eu não estou fazendo um discurso nem socializante, estou fazendo um discurso liberal. Num discurso liberal, o Estado deveria deixar as pessoas escolherem com quem elas querem casar. Se uma pessoa de 20 anos quer casar com uma pessoa de 70 anos, eu não tenho que indagar porque uma pessoa de 20 anos quer casar com uma pessoa de 70 anos. Não, mas porque até, olha o que diz aqui, a lei civil. Que tá aqui tanta porcaria. Artigo C.1513. É defeso a qualquer pessoa de direito público ou privado interferir na comunhão de vida instituída pela família. O Código Civil já diz que você não pode ir lá na casa dos outros escolher com quem a pessoa vai casar. Não pode bater no filho dos outros. Aí você pega uma legislação de proteção previdenciária e diz às pessoas que elas podem casar com algumas, mas não podem casar com a outra, porque senão elas vão falir o sistema. Aí você fala, não, tudo bem, porque é escassez mesmo, não tem dinheiro, não sei o que lá. Então eu escolho com quem a pessoa vai casar ou com quem não vai casar, mas quem vai casar ou não vai casar é pobre. Pobre eu escolho quanto filho ele pode ter, com quem ele vai casar, com quem ele não vai casar. Escolho se eu dou para ele esmola ou não dou, porque ele vai beber o dinheiro que eu vou dar. Quando você dá o presente a uma pessoa, um amigo seu, você fala com ele que ele tem que usar de um certo jeito ou de outro jeito. Então, se você deu alguma coisa para uma pessoa, você vai escolher o que ela ainda vai fazer com o seu dinheiro. Então, assim, a gente fica mandando demais na vida dos outros.
e usar o direito social para ficar mandando demais na vida dos outros, isso não é coisa de bom liberal. Ou vocês não são liberais? Então, todo mundo aqui é socialista, que nem eu? Não, são todos liberais. Então, são todos liberais, cuidem da liberdade dos outros. Não queria só a sua liberdade, cuide da liberdade geral. E aí, dito isso, o sistema, que era um sistema de proteção social, virou um sistema indutivo em relação à pobreza, virou um sistema de... doutor, é para 3 coisas que serve esse sistema. Para ajustar o déficit da dívida pública, superávit primário e suposta contenção aquele negócio que sobe a inflação. Gente, olha comigo, como é que você pode pegar um sistema previdenciário, que é um sistema de proteção social, e transformar o sistema previdenciário num sistema de política econômica, de governo, e pegando o direito social como um vetor altamente intrusivo na vida das pessoas, especialmente das pessoas pobres, mas é gente pobre. Gente pobre não tem problema. Se fosse com a gente, vou dizer uma coisa. Eles entraram na minha casa e levaram o meu cachorro. Eu não fiz nada. Entraram na minha casa e tomaram as minhas flores. Eu não fiz nada. Aí eles sentiram a vontade de entrar no meu quarto, na minha casa, na minha sala, comeram o meu prato de comida e eu não fiz nada. Aí, quando eu quis fazer alguma coisa, já era tarde demais. Então, o que está acontecendo muito simplesmente assim? Não, eles estão agora induzindo o casamento do velho com o jovem, não sei o que lá, por uma questão previdenciária. Só que eu não sei se você sabe que existe um dispositivo ali do servidor público. Sabia? Aí sabia. Eu estou dando a palestra para ele. Eu e ele. Nós dois estamos conversando. Então, por que eu estou dizendo uma coisa muito simples para vocês? Que vocês estão achando que isso é só com gente pobre. Isso não é. E, aliás, se fosse só com isso, já era muita coisa. Mas eu não estou mais falando de muita coisa. Eu estou falando das pessoas. Então, já para vocês, já seria muita coisa saber que primeiro eles falam que é para gente pobre, depois bota para o servidor e daqui a pouco é para juiz. Aliás, se você fizer uma interpretação disso daqui e colocar o juiz na perspectiva do servidor público, que é o que está acontecendo, você pode chegar a interpretações dessa natureza. Aí você fala, não, mas não vai acontecer, Marcos, não vai acontecer. Vai ver o TCU todo dia, como ele resolve a questão de previdência para vocês, para a gente. Agora, tem uma coisa muito interessante que está acontecendo, não é? Tudo isso tem um sentido, que é a ruptura entre atividade e inatividade. Você, quando está muito longe para se aposentar, você fala, não, mas não é comigo, né? Então deixa eu levar o meu sapatinho, não sei o que lá. Não sei o que lá. Hoje, a Justiça Federal, por exemplo, tem um tipo de provento e um outro tipo de vencimento. Se vocês aposentarem hoje, com essas coisas que não são de natureza salarial, vocês vão ter um rebaixamento significativo na vida de vocês. Vocês, porque eu que no primeiro dia eu quero ir embora. Mas assim é vocês. Porque, E os mais novos nem isso. Os mais novos nem isso. Só que aí o que vai acontecendo? A pessoa fala, não, deixa para lá. Né? O sistema de solidariedade é um sistema muito corrompível. O jovem não acredita que vai acontecer com ele. O velho, quando começa a acontecer, ele fala, mas eu não... Aí entraram na sua casa, meu filho, levaram cachorro, beijaram a sua mulher, fizeram tudo que você podia imaginar. Acabou, meu filho, é com você, é contigo. Então, ou nós, que estamos aqui nessa sala, devolvemos à magistratura aquilo que ela deve ter, que é o papel de poder, ou nós mesmos seremos vitimizados por isso, e não estou falando individualmente, eu estou falando com um grande problema para o país, que se acredita liberal na proteção da democracia liberal. E ela não é nem a que eu defendo. Vocês são irresponsáveis de deixar um sujeito como eu defender ali a democracia de vocês. Que a minha democracia é outra, é trabalhador, não é vocês aqui não, é cheio de trabalhador. Por isso a minha fala inicial para os trabalhadores da Justiça Federal. Então,
ou toma conta disso, ou acredita que ser liberal é acreditar na liberdade não só sua, mas a de todo mundo, ou acabou. Por que eu estou dizendo isso? Eu faço parte de um grupo de estudos na Alemanha, fui lá agora na metade do ano. E os alemães, é impressionante, né? Eu acho interessante, porque vocês aqui têm uma origem alemã, né? Tem uma ligação com a Alemanha e tudo mais, que eu não sei como é que ela se perdeu, não se perdeu, mas assim, ela era importante que vocês tinham, com a jurisprudência e com a doutrina alemã, uma intimidade muito grande, até porque muitos de vocês tinham relação com a língua e assim por diante. E é impressionante como a Alemanha ainda tem um nível de proteção social, que é um nível de proteção social que certamente eu não acredito que seja capaz de existir no mundo inteiro, mas eu não vou debater isso aqui com vocês. Mas que só existe porque eles tratam os direitos dos trabalhadores, todos, como direito de propriedade. Vocês sabiam disso? Eles não falam em direito social, direito adquirido. Eles falam em respeito a direito de propriedade. No respeito a direito de propriedade, por exemplo, talvez até fosse possível fazer essa mudança, mas nunca para os que estão ainda no sistema, porque a eles está assegurado a propriedade a casar, não sei o que lá e tudo mais. Jamais. Então, assim, o que eu estou dizendo para vocês é que é engraçado, né, que há um tempo atrás eu acreditava que dava para defender direitos sociais. Hoje em dia eu não acredito. Hoje, para mim, dá para defender direitos individuais dos trabalhadores. Porque o direito é subjetivação sempre. Pelo menos no exercício diário e prático. Não na luta, mas no exercício diário e prático. Então, assim, eu aprendi com os alemães, nesse grupo de estudos, nós ficamos lá, já estamos fazendo uns 3 ou 4 encontros, que, na verdade, eu tenho que acreditar, pelo menos acreditar, que o trabalhador também é proprietário de alguma coisa. Que ele é proprietário do 13º, do FGTS, da pensão, né? E preservar essa propriedade mínima. Aí você fala assim, não, mas vai acabar, vai quebrar o direito social. Ó, quando você efetiva o direito para uma única pessoa, de forma mais efetiva, mais contundente possível, pode deixar que eu não vou fazer isso. No exercício de uma única pessoa, em que vocês deixem de ser quase que uma extensão do INSS, né? O que vocês fazem hoje em dia? Vocês são pessoas muito bem pagas para fazer o que qualquer pessoa do postinho podia fazer. Um dia eles vão descobrir que pagam bem demais para vocês fazerem aquilo que o cara do postinho podia fazer. A moça do postinho podia fazer o que vocês estão fazendo. Só que lá, ele tem medo que haja fraude, porque assim vai falar assim, para mostrar a união estável, eu preciso de 3 documentos e testemunha. Aí, não, mas deixa o judiciário falar isso. Se o judiciário falar isso, aí eu não tenho fraude. Né? Eu não acredito que o sistema seja de fraude originariamente. Na Alemanha eu aprendi que as pessoas têm que confiar nas pessoas mais. Né? Alguém me perguntava assim, mas você está mentindo para mim? A presunção de que você está falando a verdade comigo. Se eu começar a conversar com o Rogério e eu achar que o Rogério é um cafajeste, canalha, jogador, não é? Tem relação nós dentro. Acabou qualquer possibilidade de relação entre as duas pessoas, se esse é o pressuposto. Então os caras começaram a jogar isso para o judiciário, e aí o que o judiciário está fazendo? Está fazendo aquilo que poderia ser feito no posto. Agora, está fazendo caro demais, vocês são caros demais para fazer isso. São caros demais. Algum dia as pessoas vão descobrir que é caro demais fazer isso com vocês. Com a gente. Então, assim, a pergunta é muito básica e muito clara. Por que vocês têm que começar a reconhecer ou não reconhecer constitucionalidades? E por que vocês perdem quando não fazem isso? Por exemplo, eu vou dar um exemplo que me é muito caro, mas ele é litigado e tudo mais, que é a desaposentação. Quando se entrega a vocês o exercício jurisdicional, em qualquer país, o exercício jurisdicional é o exercício de dizer a Constituição, de dizer a legalidade estrita, que é feito pela administração pública. Então, o que vocês têm que começar a ensaiar é a ideia de que vocês só são juízes quando vocês percebem a leitura daquilo tudo ali e não falam assim, não, tá, uma semana que vem eu vou ter uma causa lá na minha vara, né, João Batista?
Tem uma causa na minha vara, vou ter uma causa na minha vara, então assim, tem 2 anos, não tem 2 anos? Ah, tá com 2 anos? Ah, não tem 2 anos, indefiro por causa do artigo tal. É o seguinte, é começar a olhar aquele artigo e ver se aquele artigo suporta uma análise constitucional. Aí vocês são juízes. Aliás, eu sou juiz há 21 anos e ainda não acho que sou juiz. Eu falei isso para você. Né? Eu acho que a gente vai se tornando juiz. E no último dia que a gente sai, a gente fala, mas eu tava bom, né? Vou embora. Eu fui dar uma aula no CNJ para o pessoal do Espírito Santo, um dia de juiz. Uma coisa assim maluca, os caras se achavam juízes. Se eu falava um negócio assim, você fala, não, gente, eu estou estudando, isso aqui não é papo de boteco, não vem com papo de boteco para mim, não. Isso aqui é 20 anos de estudo. Aqui está ficando facinho, vocês estão rindo, né? Mas vocês sabem, para eu fazer vocês rirem, para eu falar isso tudo, são 20 anos estudando. Aí o cara vem e fala, não, com papo de boteco, não sei o que lá, eu falo, não suporto. Aí, o cara fica tudo. Não, escurinha ali. Eu sou juiz. Concurso para Deus, não tinha vaga, virou juiz. Assim, não, meu filho. Vocês têm que parar com isso. A gente tem que parar com isso. Ou a gente entende o que está acontecendo e faz um exercício efetivo constitucional de cada coisa que passa por nós, ou nós estamos fazendo aquilo que a administração pública poderia fazer. Então, por exemplo, você olha essa lei. Só brincando com vocês, já falei 3 coisas. O sistema, eu estou falando brincando, o sistema tinha finalidade de proteção social. A Constituição, na sua redação originária, tem finalidade de proteção social nas contingências. Falando isso. E aconteceram emendas constitucionais, atos administrativos que foram retalhando isso. Embora a Constituição seja, ela em si tensa, né? Porque ela tem uma parte de proteção social muito forte e outras partes liberais. Olha, se eu quero efetivar a parte social dela, eu dei uma sugestão, compatibilizando com a parte liberal. Entender que há uma propriedade no direito social. Acabei de fazer uma tese. Olha, mas... peraí, mas parece que é bobinho isso. Não, bobinho não. Vamos sentar e vamos pegar um sujeito chamado Conrad Hesse. Eu acho que vocês perderam aqui há algum tempo, vocês tinham um apreço pelo Conrad Hesse, que é a força normativa da Constituição do Estado Social. Para mim são o alemão que mais... Aí você vai ver isso, você vai pegar, você vai sentar. Você está falando aqui, eu estou falando à vontade, livre falando. Mas eu estou falando da Alemanha. O cara protege, não deixa isso acontecer, porque ele sabe que há necessidade da proteção para que o direito social, vai dar para direito social, seja preservado. O direito social de uma única pessoa tem que ser preservado. Porque ele converge, nele a solução converge para o sistema inteiro. Se eu não coloco na proteção sobre a alegação de que falta dinheiro, que há escassez, né, na minha cabeça, porque eu posso ter tese para uma coisa e tese para outra. Como jurista, quem gosta de Luhmann aqui? Teoria dos sistemas. Né? O Luhmann está ausente, então o Luhmann está ausente. O Luhmann já ensinava essa coisa simples, que o sistema do direito, lícito e ilícito, ele não é a mesma coisa que o sistema da economia, escassez, não escassez. Se você pega o sistema do direito e joga o sistema da economia todo no sistema do direito, o que vai acontecer? Obviamente que acabou todo o sistema de proteção constitucional. Aí fica aparecendo direito social, política pública mal feita por juiz. Política pública mal feita por juiz. Porque qualquer um de vocês aqui tem condições de dizer que tem como lidar com uma política pública previdenciária? Não. Esta função de vocês, honestamente para mim não, é dizer se é constitucional ou inconstitucional. Legal e ilegal, para mim devia ser para a administração. Constitucional e inconstitucional, sim, porque foi a Constituição que desenhou o programa de previdência social, de seguridade social mínimo que esse país deve seguir. Se vocês não acham isso, então parem de ser juízes. Porque aí vocês podem começar a pegar o plano, uma planilha do FMI, não sei o que lá, e fazer. Para que eu preciso de Constituição? Aqui é isso? Aqui vocês são isso?
Foi só, eu falei isso com você. Só que você que me convidou, eu ando tão assustado com juízes. São um juiz tão do bem. São um juiz tão do bem. Deixa eles impactados. Depois eu vou para casa, eu vou visitar essa família maravilhosa. No final de semana, deixa eu ver. Porque numa aula não é para sair tranquilo, é para sair duro. Mas eu concordar com o sujeito. Mas pelo menos sair com as coisas sendo pensadas. Então eu falei, existe um sistema constitucional de proteção social. Eu falei para vocês que esse sistema, para ser ligado com um sistema constitucional, né, para não haver tensão e haver uma interpretação entre o direito social e os direitos individuais, ou seja, a parte liberal e a parte de Estado social, que ela tem uma parte de Estado social. Alguém que sabe como foi feita a tensão constitucional para uma Constituição tão tensa quanto a nossa? Sabem do Centrão e das pequenas minorias de esquerda que conseguiram introduzir vários dispositivos isolados, os sanitaristas, como médicos, alguns indianistas. Você lembra disso? Então, você imagina uma Constituição que tinha a sua maioria pessoas pensavam o Estado como liberal. Num momento liberal, em 1988, não é o momento de Estado social. 1988 é o momento da derrocada do Estado social. Nós fizemos uma Constituição com Estado social dentro de um modelo liberal. Vocês já imaginaram? Se você tem essa tensão, você tem que combinar essa tensão, essa contradição, para que essa Constituição possa ter força normativa. Então, a minha sugestão é essa. Né? Os direitos sociais se efetivam na efetivação dos direitos individuais fundamentais. Sociais, individuais, sociais, individuais. É isso que eu já fiz uma sugestão. Essa é a primeira. Tudo bem? Vocês veem. A segunda sugestão que eu faço. Vou viver no 15, tá? Vocês não ficam ofendidos. Então, essa é a primeira proposição. Segunda proposição. Aí eu vou chegar lá. Só, mas esse cara não vai analisar aquilo que eu preciso no dia a dia. Eu tô tremendo. Eu tenho um treco. Não, eu vou chegar onde vocês querem. Então, mas eu preciso dos princípios. Preciso de filosofia do direito. Preciso de coisinhas. Né? Segundo, você tem que observar o termo constitucional. Ou seja, cada expressão constitucional, ela contém significados que são significados que precisam ser apreendidos para que você possa fazer uma interpretação que, embora aparentemente seja literal, na Constituição nunca é literal. É uma literalidade de unidade. De uma unidade que não me remeta à Constituição de 88, mas à Constituição de 2015. A minha Constituição não é mais Constituição de 88, é a Constituição de 2015. Então eu preciso encontrar a Constituição de 2015 no texto de 88. Olha que desafio. Olha, então quando eu falo assim, por exemplo, deixa eu ver se eu acho. Tem como mudar isso aqui para... Menino, tá fazendo alguma coisa, menino? Não, é porque eu precisava da Constituição. Não disso daí, texto constitucional. Ó, porque eu quero desafiar vocês. Eu sei que tem solução de outros. Não sei. Tá no meu bolso, vou levar para casa. Olha só. Vou pegar aqui, tá? Mas ele está ali. Vocês vão ser sentados, eu vou ser Vai passando, você podemos dizer? Vai passando, por favor. Desculpa se eu te... Na verdade, não é esse. É o da Constituição. Será que entre outro? Esse? E agora? Acho que chegou a passar ali no primeira produção. Não era o texto da Constituição.
forma como vocês acabaram de passar no concurso, vocês sabem consultar. Artigo 201. Quando eu falo assim, a Previdência Social será organizada na forma de regime geral de caráter contributivo, sei lá, e atenderá nos termos da lei A. Aí vem todos lá. 5. Pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro, independentes, observado o salário mínimo como valor mínimo de benefício. Eu dou o meu salário que eu vim fazer aqui hoje para quem, com esse dispositivo, destruir tudo. Como eu não ganhei nada, destruir tudo. Eu ganhei para poder pagar lá para a justiça. Tá muito bom, obrigado. Eu não dou nada para ninguém que conseguir destruir esses dispositivos só com esse artigo. Aquele lá da... Desce para mim, por favor. Aquele que é o mais famigerado de todos, que o Estado se mete no casamento dos outros. Pode descer, por favor. Pode descer. Tá pequenininho aí, que é esse daí que vocês... 77 lá de... Que tem que ter mais de 2 anos de casado, tantas contribuições, 3 anos, tantos anos de idade. Eu dou meu salário para quem, só com esse artigo, meu salário não é esse, só com esse artigo, destruir isso daqui. Assim, eu vou até arriscar, com o máximo de literalidade possível. Eu não vou usar princípios. Porque princípio é fácil, beleza. Mas sem princípio. Com literalidade constitucional. Eu vou responder. Ele é o salário. Eu quero meu salário. Volta o meu salário para mim. Olha, eu estou pedindo para vocês o seguinte. Que vocês me digam o que é pensão por morte. Eu estou pedindo para vocês me dizerem o que é cônjuge. Eu estou pedindo para vocês me dizerem o que é companheiro. Eu estou pedindo para vocês me dizerem o que é dependente. Estou pedindo isso. Porque quando eu peço isso, eu estou desafiando. Eu estou pedindo mais, eu vou lá em cima, né? Sob a forma de caráter contributivo. De caráter contributivo. E aí posso usar o princípio da solidariedade, só para dizer que eu uso o princípio. Então, princípio da solidariedade, caráter contributivo e os 3 ou 4 conceitos constitucionais que eu dei para vocês, e eu falo que com esses palitinhos eu faço uma casa. Com esses palitinhos eu faço uma casa. Assim, eu estou dizendo para vocês o seguinte, eu não quero que vocês concordem comigo. Vocês melhorem as coisas, para isso que serve vocês. A gente fala, vocês melhoram. Né? Estudando, parando os grupos de pesquisa, os orientandos e tudo mais, vocês melhoram. Estou dizendo para vocês o seguinte. Estou perguntando para vocês, qual é a finalidade desse sistema? Como é que se mantém esse sistema com a finalidade originária, mas ao mesmo tempo com o nível de liberalização que o sistema mantém? O sistema liberalizou. Então eu não vou abrir, vou falar assim, não liberalizou. Se não declararam inconstitucional, se o judiciário não declarou inconstitucional, por exemplo, aquele negócio do auxílio reclusão, renda básica, que eu acho que é inconstitucional, existiu alguma coisa que faz aquilo, foi lá, não declarou, está aí no sistema. Tá no... Então eu estou falando assim, eu vou lutar sumo. Eu vou usar a força que vem contra mim, que ao invés de eu atacar, eu vejo. Então, primeiro, eu discuti o sistema de proteção social e a liberalização, portanto, a tensão constitucional. Eu vou discutir os conceitos, eu vou discutir a questão contributiva. Com esses 3 elementos, eu consigo, pelo menos, colocar uma dificuldade nesses dispositivos. Ainda está para vocês. Ou vocês, na verdade, são funcionários do INSS. E eu estou achando que eu estou diante de crianças. Vamos fazer o seguinte, vocês não concordam comigo, mas eu sou aquele professor que só deixa vocês passarem se vocês concordam. Sabe?
Vamos fazer uma outra coisa mais no dia a dia. Né? Eu sou juiz de primeira instância, eu quero muito ir para o tribunal. Eu acho, insanamente na minha cabeça, que eu só vou se eu agradar os desembargadores, dando as mesmas decisões que eles. Pensando, eu posso pensar isso. Não, qual é a decisão que o Fabrício dá? Só fazer isso. Eu não acredito nisso. Eu quero fazer porque eu fico bem na faixa. Então, digamos que você é um insano que acredita nesse tempo. Então, assim, vamos vencer a resistência de vocês, falando assim, eu não concordo com você, mas eu faria esse exercício. Eu sei se vocês estão concordando comigo. Vamos lá. Quem? Eu disse que eu não ia sair do script. Falei para mim que eu não ia sair do roteiro. Luísa? Eu falei que eu não ia sair do roteiro. Eu já falei com a minha esposa. Eu passo muita tristeza com o juiz. Então, vamos lá. Faz esse exercício para mim. Vai cá, Luísa, vem. Vem, inclusive, comigo. E aí, usando os conceitos, esses conceitos, eu vou dar algumas dicas. Existe um conceito de união estável. Vamos pegar um deles. Tá? Existe um conceito de união estável previdenciária. Você sabe qual é o conceito de união estável previdenciária? Eu estou usando legalidade bem estrita, tá, gente? Lembra qual? Se não lembrar, alguém pode ajudar a soprar qual é o conceito. Que artigo tem? Qual artigo? Qual artigo que dá? Eu vou pegar para você. Tem muito. Tem alguma hiena. Acho que tem. Mas acho que tem. Não, só tem uma lei específica. Tem 9289. E agora tem exigência de Isso é melhor para vocês, se você consegue ver. Não, ainda não usar. Que conceito aí? É um conceito de união estável para efeito previdenciário. Ó, deixa eu dizer uma coisa. Existe um conceito mínimo. Esse conceito mínimo não significa que se o sistema é um sistema de proteção social, você não possa estender o conceito mínimo. Quando eu estou buscando o conceito, eu estou buscando aí, mas eu vou antes. Eu não estou com a Constituição. Mas a Constituição diz o seguinte, ó. Eu vou para você. Parágrafo terceiro. Vamos combinar que a gente faz juntinho. Deixa eu ver primeiro aqui. Ó. A Previdência Social, forma de custeio, pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro. Olha que engraçado. Ao cônjuge ou companheiro. E depois fala, e dependente. Parece pouca coisa, mas ela não está equiparando, em princípio, cônjuge, né, companheiro, a dependente. Você pega 8.213, tudo parece junto. Né? Mas aqui está escrito uma outra coisa. Aí a gente fala, mas a gente nunca para nem para ler a Constituição, né? Já vai direto lá para a lei, depois para a instrução normativa. O que diz esse parágrafo terceiro? Artigo 16, parágrafo terceiro. Considera-se companheira ou companheiro a pessoa que, sem ser casada, mantém união estável com o segurado ou com a assegurada, de acordo com o parágrafo 3º do 226. Ótimo. Tudo bem? Ótimo. Ainda não. Ainda não. Sou Ainda dispensada. não. Está dispensado hoje. Agora que ele já está bem cansado, então é melhor a gente fazer desse jeito. Minha esposa falou para eu não fazer isso, mas eu não entendi. Não é só isso. Mas se não é só isso, você tem o seguinte. Olha, se eu falei que a pensão por morte, né, nos termos da lei, tem que ser para cônjuge e companheiro ou dependente, eu tenho alguma coisa. Eu tenho alguma coisa que é o sujeito destinatário desse benefício definido constitucionalmente. Aí eu vou começar a procurar o quê?
eu tenho que procurar o que é cônjuge, companheiro, né? No sistema de proteção. Primeiro, constitucional, que é claro que eu vou alcançar isso tudo pela finalidade do sistema de proteção, pela ligação no sistema de proteção com outros direitos e garantias individuais, porque o filho não é fácil, né? Então, assim, a questão é um direito social, mas é um direito social que cada vez mais a gente está percebendo, como eu falei, que individualiza a proteção social e assim por diante. Então, como eu estou definindo várias coisas. Aí eu falo o seguinte, poxa, mas esse é um conceito que eu não tiro daqui. Eu tenho que ir para o artigo sobre a família. Aí eu vou para onde? O capítulo da família, da criança, do adolescente e assim por diante. Olha como é que eu estou começando a... Eu estou começando a definir um termo constitucional. Como é que eu estou começando a definir um termo constitucional? Eu estou olhando como esse termo constitucional sofre a sua proteção a partir da dinâmica de finalidade específica de um ramo, que é o de proteção social, que, no entanto, se relaciona com várias outras tensões constitucionais individualizantes e assim por diante, e ao mesmo tempo tem o conceito de família. Aí eu fui para o artigo 226. Até porque aqui, a Luísa leu para a gente, ele faz a referência ao... Deixa eu ver. Parágrafo 3º. Parágrafo 3º. Considera-se companheiro ou companheira aquele que, sem ser casada, mantém união estável com o segurado de acordo com o parágrafo 3º do artigo 226. Aí o que fala o parágrafo 3º? Para efeitos de proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre um homem e mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar a sua conversão em casamento. Vocês estão vendo o que eu estou fazendo com vocês? Vocês já estão começando a pelo menos perceber onde eu posso chegar com isso? Eu não estou dizendo que eu estou certo ou estou errado. Eu estou dizendo que eu estou investigando. Que eu tenho que ser juiz. Ou seja, eu tenho que ir na Constituição primeiro. Embora eu tenha vindo aqui na lei, eu fui na Constituição e fiz a referência constitucional. Olha, embora eu fale nos termos da lei, os termos da lei não pode jamais reduzir o conceito constitucional, porque senão seria muito simples. Eu falo prisão domiciliar na Constituição, e aí eu falo prisão domiciliar é ficar sentado em um lugar que não é o domicílio. Eu mudo o conceito de domicílio, restringo o conceito de domicílio de tal sorte que não passa a ser mais domiciliar, porque eu quero outra coisa. Eu quero prender mais, eu quero ser mais punitivo. Percebeu? Estão percebendo? Então, o termo constitucional não pode se reduzir infraconstitucionalmente. Só que como é que eu vou descobrir a suculência? Você come o termo constitucional, você degusta como você degusta o vinho, você cheira como você cheira o vinho, você faz aquele puxa de tudo, é isso que você faz. Fica assim, união estável. Cheira. Entra no cheiro. Sente medo da Constituição. Daqui a pouco. Você tem que ter essa delicadeza de buscar o termo constitucional. Aí eu estou buscando o termo constitucional. Se eu estou buscando o termo constitucional, gente, você vai me desculpar. Eu ainda tenho que ir para um outro lugar, vou para o direito privado. Também eu não vou nem para o direito social. Tá, muito protetivo, não sei o que. No direito privado, aonde eu tenho definição de união estável e aonde eu tenho definição de casamento. Pode seguir. Olha. Vocês estão vendo que eu estou buscando? Eu estou chacoalhando, estou buscando. Quem procura, acha. Bem para lá, mas acha. Eu posso achar uma coisa que eu igual isso. Não é isso, não é? Ah, achei. Eu não sei onde estão os quadros ali, porque eu já passava para vocês. Eu não sei onde. Porque tinha vários, eu trouxe vários. Não é esse, não é slide. Quadro comparativo é só um deles. Eu tinha trazido o Código Civil com tudo separadinho, a Constituição com tudo separadinho, para mostrar para cada um de vocês. Tudo que eu estou fazendo estava separadinho, entendeu? Então, ó, eu já fui na Constituição, na Previdenciária, fui no casamento, fui na lei previdenciária. Eu estou falando assim, não, então vou um lugar em que é mais individual ainda do que social. Fui para o Código Civil.
Se eu fui para o Código Civil, falei o seguinte: o Código Civil é reconhecido como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, 1723, o artigo, tá? Isso já está integrado ao Código Civil, porque antigamente era uma legislação específica, né? É reconhecido como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública contínua e duradoura, estabelecida como objetivo da constituição de uma família. Está aqui. Aí eu posso vir aqui, olhar isso aqui e falar o seguinte: eu vou olhar primeiro a Constituição. A Constituição fala homem e mulher? A Constituição fala em união estável entre homem e mulher. Aí você me fala assim: mas não teve outro dia um reconhecimento de direitos para casais homoafetivos? Eu não sei se vocês leram o direito, a decisão, mas a decisão não chama aquilo de união estável. Ela faz uma interpretação extensiva de formas que possam ser protegidas, né, nessa mesma noção de constância do relacionamento, né, e assim por diante, e uma perspectiva de afetividade, assim por diante. O que eu estou dizendo para vocês é que eu fui lá, li isso, li aquilo outro. Aí eu não estou contente. Por que eu estou preocupado? Vocês estão sabendo com o que eu estou preocupado? Vocês já identificaram a minha preocupação? Naquilo que está ali? Qual é a minha preocupação? 2 anos. Eu estou implicado com os 2 anos. Eu estou implicado com os 2 anos. Que o Estado tem que dizer se a pessoa tem que morar 2 anos e tudo mais. Mas eu estou preocupado com, buscando olhar se existe no nosso sistema alguma coisa que permita que eu tenha uma união estável, e o conceito é esse, para companheiro, porque eu dei o conceito constitucional, dei o conceito infraconstitucional previdenciário, se existe alguma coisa que me permite acrescer um tempo para dizer que aquilo é estabilidade típica de união estável. Ou seja, por uma via transversa, modificar o conceito de união estável, prejudicando um tipo de proteção que a união estável permite às pessoas. Olha o que eu estou fazendo, gente. Você pode não concordar ou não concordar, mas pelo menos eu estou preocupado. Eu estou preocupado. Aí eu saí e falei assim: não, mas eu ainda estou errado. Eu sempre falo que eu estou errado. Eu estou errado. A Constituição não estabeleceu que precisa ter um nível mínimo de anos para que haja algum tipo de proteção familiar. Não estou falando nem proteção social, hein? Que proteção social é mais proteção do que proteção familiar, que é a proteção intramuros, entre 2 pessoas e assim por diante. Né? Proteção, aquela que eu falei lá no começo, né? A proteção dos direitos individuais, sociais, fundamentais sociais, né? Aquela que eu falei lá no começo. Não, aí eu falei assim: eu vou continuar procurando. Eu vou continuar. Aí eu fiz questão de ir na 9278 de 96, que foi a primeira que regulamentou isso. Aí eu li, gente, eu estou lendo. Boto gente para ler. Né? Não é papo de boteco, não. É claro que vira muito rápido aqui, como eu faço de forma divertida, assim, fica parecendo que a coisa é simples fazer isso, né? Mas não é não. É um super processo que leva muita gente junto para fazer isso. Isso não é coisa minha, isso é de coletivos, de grupos de estudo. Posso nominar várias pessoas, Flávio Batista, Savares participou desse processo. Então, várias pessoas que participaram desse processo de construção desses conhecimentos. Né? Aí, o primeiro artigo é reconhecida entidade familiar, né? Homem duradoura, convivência duradoura, pública e contínua de um homem e mulher, estabelecido com objetivo de constituição de família. Continuo não achando nada que, para a proteção do companheiro ou companheira, da união estável, como diz o próprio a nossa disposição, nada que me impinja que ele, para ser considerado dentro desse viés, tenha que ter um número mínimo de anos conjunto. Isso eu estou falando da união estável, hein? Casamento é pior ainda, né? Porque na verdade você está pensando, se a união estável não comporta isso no conceito, se não comporta no conceito do casamento, é até estranho botar isso numa perspectiva conceitual. Aí eu falei assim, não, aí eu fui procurar a doutrina. Aí eu encontrei vários artigos, mas em especial me gostei muito. Eu vou passar esse material para vocês, tá? Vocês não precisam nem anotar, tá aqui vai passar para vocês. Aí eu achei um texto ótimo de uma juíza da Vara de Família do Rio de Janeiro. E ela fala exatamente isso. Não tem união estável a necessidade de ter um número mínimo de anos. Há uma necessidade de que haja essa relação duradoura, pública, e não sei o que lá e tudo mais. Aí continuei procurando. Você sabe qual foi a única lei que eu achei que dava uma necessidade de que as pessoas vivessem juntas durante alguns anos, para ter alguns efeitos
e não para o próprio cônjuge, mas para os filhos. É a lei 6.015, de 73, portanto anterior à própria Constituição, que dizia para 5 anos para a verbação do sobrenome do companheiro. Então, eu achei que não tinha nada a ver com isso. Eu falei assim, não, eu estou errado. Eu estou errado, Fabrício, eu tenho que estar errado. Eu continuo achando que eu estou errado. Aí eu fui na jurisprudência e falei assim, eu estou errado. Eu estou errado, não pode ser. Eu estou errado. Aí falei, meninos, os meus assistentes, procurem a lei, procurem a... Bom, agora eu não gosto mais. Não é, ele não tem culpa nenhuma, não, coitado. Sou eu mesmo. Eu não acho. Vai ser mandado para vocês. 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 Eu conclamo vocês a fazerem essa questão. Todas elas não indicam necessidade de ter. Olha, eu vou ser muito honesto com vocês. Eu tenho um sistema de proteção, com finalidade de proteção. Oi, gente. Daqui a pouco vocês podem. Eu tenho um sistema de proteção. Um sistema de proteção que tem proteção individual junto com proteção social. Que eu, para maximizar a proteção social, entendi que a proteção individual deveria ser maximizada. Olha, está tudo indo para um lado estranho para isso daqui. Eu tenho um conceito constitucional de união-estado. Eu fui procurando na Constituição, em tudo que foi construído desde 88 até 2015, para ver se era possível eu fazer uma união estável mais desfavorável para o segurado. Sabe o que eu descobri? Que existem sim decisões, mudando o conceito de união estável, mas mais favorável ao segurado aqui nessa região. Quando a revista dos tribunais fez 100 anos, ela me convidou para na edição comemorativa de 100 anos, para comentar uma decisão. A decisão de vocês. A decisão de vocês, sabe o que era? Reconhecendo com os mesmos efeitos da união estável, não lembro se o nome era usado, era esse ou não, uma relação duradoura entre dois irmãos, para efeitos previdenciários. O incesto, a relação incestuosa. Olha, não vem com moral, não, nem com economia, isso aqui é direito. Esse tribunal tem uma decisão, vocês procurem a edição número 100 da RT, em que ele dá os efeitos de união estável para dois irmãos. Por que não poderia ser se eu usasse o Código Civil? Porque um dos impedimentos do casamento, né, é a questão do ascendente, esse negócio aí, de ser parente. Tem lá o grau, parentesco e tudo mais. Então não poderia ser. Mas como você está aumentando o nível de proteção social, e portanto você está na finalidade constitucional, não tem problema você elevar o nível de proteção social. Então, aquele outro que vocês conhecem, do casal homoafetivo, que não é a união estável no sentido tradicional, mas é uma leitura, uma interpretação extensiva de proteção. Vocês vão me desculpar. Mas, no mínimo, vocês têm que confrontar esse dispositivo. Vocês têm que suspeitar desse dispositivo. Se ele é o único dispositivo, em um sistema de proteção social, em que a união estável, para que ela possa ter algum efeito para você, você tem que ter 2 anos no mínimo, né? Para mim funciona, mas para vocês escolham o que vocês quiserem. Eu vou meter isso numa sentença de 15 páginas, de 20 páginas, vou reconhecer a inconstitucionalidade, vou dar o benefício diretamente para a pessoa que tiver 1 dia de casamento. Eu vou fazer isso. Nós somos juízes. Né? Olha, eu podia ter 1 dia de magistratura. Hoje, talvez, quando eu comecei, não, porque eu era jovem, talvez tivesse esses devaneios. Mas se eu começasse hoje, 1 dia de magistratura, eu faria isso. Vitalício. Independente primeiro dos 2 anos. Agora é outra coisa. Isso é a segunda. Tá? Isso é a segunda. São 2 coisas, gente. Primeiro, descartamos 2 anos.
Eu não falei nada ainda da idade do cônjuge. Por que vocês estão tão apressados assim? Eu vou falar. Só que eu acho que vocês que deveriam falar. Não eu. Não eu. Porque depois que eu fiz esse exercício todo, e pelo menos coloquei em xeque a possibilidade dos 2 anos, ou pelo menos pedi a vocês que tivessem uma leitura mais constitucional dos 2 anos, eu posso pedir para vocês, e ainda não fiz, que vocês façam a mesma coisa com o número de anos que não tinha a ver com isso. Eu estava falando disso. Eu falei disso. Eu estava falando dos 2 anos, conceito de estado, conceito de casamento. Agora eu estou falando. Alguém pode? Alguém consegue? Não é meu Gemar. Alguém consegue? Também acho. Vocês entenderam? Vocês entenderam a minha dificuldade com os 2 anos? Eu estou querendo que vocês concordem. João, vou bater. Eu não estou querendo que vocês concordem. Eu estou falando que eu estou procurando as coisas dentro de um sistema que é o sistema de proteção social. Eu estou procurando partir do conceito constitucional, do sistema de proteção e assim por diante. E eu não me senti... Olha, aí vocês podem falar, não, mas está tudo errado. Pode ser, mas se eu estou errado, se eu não estou certo, eu quero que vocês façam o mesmo exercício denso, não de quem ficou procurando toda essa jurisprudência, de todos esses julgados, de tudo não sei o que lá e tudo mais. Não de conversa de boteco, não estou aqui de conversa de boteco. Tá? Então, assim, essa é a primeira coisa. Agora, o outro. Alguém conseguiria dizer por que com a mesma dinâmica que eu fiz, aquele negócio lá de 21 anos, 22 anos, 26 anos, ou seja, não é possível, eu vou falar para vocês o seguinte, não é possível constitucionalmente, não é admissível constitucionalmente, pelo menos com a Constituição que eu tenho hoje, não é possível pensão temporária. A Constituição não admite pensão temporária. Aí é outra coisa. Isso eu sei como, porque eu estava falando de um, né? Então eu vou para outro instituto. Tem que ir igual. Bolinha dos 2 anos, do meu estado, é a bolinha do vitalício. Agora, alguém consegue fazer o mesmo exercício que eu fiz, eu não quero que vocês concordem comigo, mas o mesmo exercício que eu fiz com a pensão vitalícia? Vocês entenderam o exercício que eu fiz, né? Aquele outro, dos 2 anos, tá? Que eu fui lá, busquei na própria Constituição, nos termos correlatos, nos princípios, evoluí no tempo, enfim. Eu procurei o conceito constitucional mesmo, né? Sendo que quando ele foi admitido na União Estável era só extensivo, para proteção. Entenderam isso? Estou querendo que vocês concordem, mas vocês entenderam o que eu fiz? Agora eu quero que vocês façam o mesmo exercício, vocês não querem que vocês concordem comigo. Porque eu vou dar essa vida, mas eu, mais do que isso, eu vou escrever livros, vou incentivar os meus orientandos a escrever teses, produzir doutrina, e não sei o que lá, isso que eu vou fazer. Perder, vir aqui de novo, perder outra vez. Né? Que a gente vai querendo ficar estudando mais. Hegel, estuda Hegel. Estou estudando fenomenologia do espírito, é lindo. Não é do espírita não, viu? Não, porque uma pessoa pergunta, eu sou espírita, deixa eu ver. Lindo, Hegel, Marx. Né? Vamos estudar Hegel, vamos estudar Marx. Né? Ler todos eles. Agora eu quero que vocês, não estou pedindo fazer isso. Né? Eu vou dar minha sentença, que não é nada no mundo. Né? Sentencinha de um juizinho de merda. Lá em São Paulo. Nada mais que isso. Tem tudo desembocante aqui. Todos nós. Então vamos fazer só exercício. Vamos pelo diletantismo. Já que vocês, na verdade, quando aparecer lá com 2 anos, vocês não vão dar mesmo, né? Quando aparecer, vocês não vão dar. Isso aí eu sei que vai acontecer. Aí você fala, não, mas está escrito na lei, tem legalidade escrita. Aí amanhã vai ser com vocês, aí vai ser com o Poder Judiciário, não com vocês individualmente, mas com o Poder Judiciário como poder de democracia. Aí você vai consolidar essa jurisprudência, vai acabar com a democracia burguesa. E eu, socialista, vou adorar que vocês façam isso. Né? Só que estou aqui insistindo na democracia de vocês.
com vocês que, em geral, não gostam da própria democracia liberal de vocês. Ou só quando ela dá vantagens pessoais, aí a gente gosta bastante, né? Aí é quando eu me prometi no meu casamento, você pode casar com velhos, posso ter 15 filhos, com prova de natalidade, não sei o que lá, não tem problema nenhum, né? Mas, então, alguém poderia, só por diletantismo, porque eu sei que nenhum de vocês vai fazer isso, eu vou, mas isso não significa nada, só por diletantismo, dizer por que o nosso sistema constitucional não permite pensão temporária. Só por diletantismo, um exercício. Vocês não precisam. Pode, Kate? Opa, obrigado. Eu posso falar. Não sei se é risco que levar pedrada, né? Eu Mas- falei todo dia para cá. Eu acho que poderia ter dois caminhos, não sei se um deles é o que você imagina, mas a questão de ir para a lei da direito de família. O pouco que eu me lembro da direito de família, da questão do casamento é uma união indissolúvel, mas o outro que me parece, eu acho mais lógico, dentro da lógica previdenciária, é que a dependência é uma dependência, ela não tem uma dependência aterro. Uma mulher que casa, ganha um filho, resolve largar sua vida profissional, um ano o marido morre, independente dele retornar ao trabalho, a dependência econômica ela dura desde então para sempre. Olha que coisa importante. Olha que coisa importante. O que eu estou perguntando, o que ele se perguntou? Obrigado. Vai ganhar um beijo. Ficou vermelho, né? Gente, o que eu tenho que perguntar é o seguinte, para mim. Um benefício previdenciário, se você disseca ele funcionalmente, ele tem 3 elementos que aparecem muito imediatamente. A contingência do benefício, a carência, ou seja, contribuição, contributividade dele, que ele fala mediante contribuição, não sei o que lá e tudo mais, e você conseguir também funcionalmente tirar a condição do segurado, ou seja, que ele tem que ser segurado no sistema. É claro que tudo isso pode ser quebrado no sentido favorável, ou seja, benefício sem carência, ou condição de segurado em determinados instantes mais menos rígida, pelo sistema de solidariedade na perspectiva dos benefícios. Agora, a pergunta que eu tenho que fazer para mim é a seguinte: o que é uma pensão por morte? Assim como eu me perguntei, o que é um casamento? O que é união estável? Eu tenho que me perguntar, o que é constitucionalmente uma pensão por morte, de tal sorte que ela não possa, nos termos da lei, ser reduzida pela lei? Né? Porque senão seria fácil. Você tem lá o termo constitucional, você vê a legislação infraconstitucional e tudo é possível. Nos termos da lei, é uma verdadeira selvageria. E aí? Qual é a contingência? Pode. A minha dificuldade é perceber a vitalicidade no vocábulo pensão, a não ser pela tradição. Tradicionalmente, sim, sempre pensou assim. Mas eu confesso que sempre me inquietou a questão de uma sobreproteção, Marcos, para não criar uma questão de crítica de jovens viúvas, mas de fato que isso, que eu vejo que ela tem que ser suficiente, acho que nós não podemos negociar com isso. Concordo com todas as premissas que você parte, da mutilação dos direitos sociais, da preocupação, da instrumentalização da proteção previdenciária para outros fins, mas nesse ponto específico eu não consegui, confesso, ver, não consigo concordo com a tabela, mas, ou com os parâmetros, mas eu não consigo chegar ao raciocínio de perceber a pensão necessariamente como vitalícia. Que é o contingente. Essa é a dificuldade. Tudo bem. Tanto que pro menor não é. Sim, pro menor não é. Sim, pro menor não é. Sim. E pro menor não é. É verdade. Essa é a melhor intervenção. A melhor intervenção é a sua. A melhor intervenção é a sua, deixá-la de lado. Mas é a melhor intervenção. Mas uma coisa, além da tradição. Inválido, porque não é inválido. Há aquela prorrogação para a questão da quer dizer, há ainda um risco ali que a contingência se consegue perceber continuada e tal,
Mas ali, bom, agora... Não, mas é bom exercício. É bom exercício, pode colocar óbices. Eu nem quero ultrapassar. Numa situação... O exemplo que o Guilherme deu é bastante fácil compreender. A mulher que sai do mercado de trabalho para cuidar da família. Nós vamos sair dessa situação da mulher que sai do mercado de trabalho para cuidar da família e dos filhos. Eu não sou dependente do meu marido. Eu não sou dependente. Mas não é para você ser dependente. Eu não sou dependente financeiramente dele. Então, mas eu estou dizendo... Assim, será que não seria o caso de colocar em xeque a presunção absoluta de dependência econômica do cônjuge? Vendo como vocês estão ficando bons? Vem? Professor de matemática. Não, é uma dificuldade legítima. É uma dificuldade legítima. Mas... Eu poderia te pedir para ler a Constituição? Coloca aí, João. Coloca para todo mundo. Não, pode continuar. Pode trazer, João. Pode gente. Sim. Leia um artigo. Qual? Nos termos da lei, pensão por morte. Vocês têm que viajar e eu tenho que cuidar da minha esposa. Deixa eu adiantar vários problemas. Bom, eu poderia dizer o seguinte, primeiro, eu vou na sua linha de raciocínio, pensão por morte, eu teria que me perguntar o seguinte, qual é a contingência que inaugura uma pensão por morte? A morte. Mas a morte em si, ela inaugura essa contingência em que medida? Na medida em que a pessoa que sobrevivia às custas, não necessariamente às custas, mas tinha uma relação de dependência. Então, assim, a primeira ideia é a ideia de dependência. Só com essa ideia, é claro que eu poderia, a sua observação é muito boa, mas eu poderia ir a você com a sua colocação de que se existe uma contingência, que é o fato de alguém, pela morte de uma outra pessoa, ficar em uma situação de necessidade de alguma coisa que era gerada também, não só exclusivamente, mas também pelo que ganhava aquela pessoa. Que é duas perguntas, vem muito rapidamente. Primeiro, a morte, e segundo, que há uma necessidade instaurada pela morte, que faz com que eu tenha necessidade da proteção social. Tudo bem? Tudo bem? O problema é o seguinte, é que a gente, dentro do nosso sistema, como tem a contingência ocorrendo no instante da morte, constitucionalmente você indica a morte como um momento em que inicia essa necessidade da percepção desse benefício, você teria dificuldade depois de dizer se eu poderia a qualquer instante cortar o benefício. Foi o seu exercício, né? O seu exercício. Em princípio, poderia chegar a você. Se esse é algo que é inaugurado pela morte, pela dependência, mas essa dependência deixa de existir, é claro que eu estou pensando, a gente tem que tomar muito cuidado, que a gente pensa muito com as questões subjetivas nossas. Assim, eu e você é diferente, nós vamos melhorar de vida, não vamos, assim, o seu marido morrer, é uma hipótese muito diferente daquele que é o destinatário do sistema de seguridade social. Então tem que tomar muito cuidado, porque a gente também povoa isso tudo de imaginários nossos, né? De imaginários nossos. Não significa que uma mulher possa
dá o golpe do baú, igual falavam, né? Dá o golpe do baú da pensão, o cara já era tão pobre, deu o golpe do baú da pensão, não sei o que lá, então ficou mais rico, ou não ficou, casou com outro que era mais rico, aí casou, vai tirar o benefício ou não vai tirar o benefício. Nada obsta que no caso individual eu possa perquirir essa questão. Mas mais do que o caso individual, que é um sistema de proteção social, eu não estou pensando no caso individual para organizar um sistema de proteção social, não teria sentido, né? Entendeu? Agora, os casos individuais, é claro, você poderia pensar na dependência como contingência e você poderia, numa situação muito excepcional, vai acontecer, mas se alguém ficar milionário ganhando na loto, você poderia até pensar que não tem sentido esse benefício. Mas você poderia chegar a esse caso. Só que você não faz isso a prioristicamente, porque você está num sistema de proteção social. Percebeu? Agora, percebeu? Por isso que tem que ter por isso que a presunção não é que você, ela, em princípio, você não a demove necessariamente. Ela pode ser demovida por prova contrária. Mas, chega num ponto que se inaugurou a ideia de que é uma presunção absoluta, né? Por quê? Exatamente porque você tem excepcionalmente isso, mas você não tem isso comumente. E o que acontece é que, em geral, nós fazemos o caminho contrário, né? Isso que você fez individualmente acaba sendo muito mais corriqueiro a gente, num exercício mental da gente, mesmo sem provas, não sei o que lá e tudo mais, fazer o caminho contrário. Percebeu? Porque a gente tem, o sistema vai falir, enfim, quantas outras coisas. Por exemplo, Assim, agora, Não lhe pareceria absurda, então, a ideia... não me pareceria. Não me pareceria absurdo. Mas não me pareceria absurdo, mas eu entendo por que a jurisprudência se posiciona no sentido contrário. Tá? Colocar de forma absoluta para evitar esse tipo de... Mas não me parece absurdo. Não me parece. Mas o que me parece é que se você cria essa dependência como absoluta, a partir disso que eu estou colocando, você tem sim elementos específicos para pensar que esta dependência ela não pode ser demovida por uma presunção, que é a presunção de que a pessoa é jovem. E se ela é jovem, quanto mais jovem ela for, mais fácil ela fica para recuperar o mercado de trabalho. Então, por isso, eu posso cortar a pensão dela num determinado momento. Porque você instaura uma presunção no sentido contrário. Percebeu o que eu estou te colocando? Vocês estão vendo o exercício que eu estou fazendo? Percebeu? Então, aí. Você entendeu? Agora, você olha, a gente tem que estar se perguntando muito isso. É claro que posso não estar certo, posso não sei o que lá, mas isso aqui é uma presunção em sentido contrário. Percebeu? E assim, além disso, se você pegar aí o artigo fala assim, achei de maneira. qualquer. Isso. Ninguém. A gente já tem ido embora, isso aqui a gente acaba agora. Tá? Pensão por morte do segurado, homem e mulher, ao cujo companheiro e dependente. Olha, você já teria uma outra coisa. Né? Pensão por morte do cônjuge e companheiro ou dependente. Então tem uma outra coisa aí, que a pensão estaria fora da questão da dependência. Poderia estar fora da questão da dependência. Se eu estiver fora da questão da dependência, então piorou aquilo ali. Piorou. Então assim, eu conclamo vocês a pensar, só isso. Não quero que vocês concordem comigo. Eu só quero que vocês sejam juízes. Né? Eu já estou cansado. Vocês já estão cansados. Eu amo vocês. Vocês me amam. Então, para preservar os dois lados, eu vou acabar aqui. Um beijo enorme para vocês.